Sri Aurobindo. O fogo e o silêncio. Eu sou Sri Aurobindo. Queridas irmãs e queridos irmãos, eu voto entre vocês, neste dia, a fim de me expressar em palavras em consciência e, portanto, em vibração, sobre o fogo e o silêncio. Nós iremos, primeiramente, tentar compreender o que é o silêncio e como colocá-lo em meio à consciência e, em particular, em meio à consciência da vigília usual do ser humano. Recebam toda a minha amizade, todo o meu amor. Eu lhes agradeço por tentarem aprender, além das palavras, a vibração que irá emanar especialmente deste momento. O silêncio de que quero lhes falar não é unicamente o silêncio das palavras ou dos sentidos, se bem que eles fazem parte disso. O silêncio das palavras e o silêncio dos sentidos são pré-requisitos para o silêncio, pois é em meio a esse silêncio preliminar que a consciência, não estando dirigida a uma atividade que eu qualificaria de exterior, em meio à ilusão, pode enfim tentar voltar-se, ou mais exatamente voltar-se de novo, para a essência ou para o ser. Todos os processos que visam contribuir para esses pequenos silêncios vão permitir aproximar-se do silêncio interior, possibilitando, por sua vez, um mecanismo de acesso à sua eternidade, ao seu estado de ser ou à sua eternização. Não pode haver percepção e consciência do que vocês são, além da ilusão, enquanto a sua consciência estiver focada no que é chamado de ilusão. Em muitas tradições, a ilusão apenas representa uma projeção do pensamento, das emoções, dos sentidos, em meio a uma construção cujas características são, antes de tudo, de serem efêmeros e, logo a seguir, de estarem em ressonância com a lei de ação e de reação. Dessa maneira, então, os sinais relacionados a esta ilusão, quer esses sinais estejam ligados aos sentidos ou até mesmo a uma atividade que vocês poderiam qualificar de interior, como o mundo das emoções e o mundo do mental, apenas são, em última análise, freios e filtros ao acesso, à percepção da consciência do que é ilimitado e eterno. O objetivo, naturalmente, absolutamente não é o de retirar-se da ilusão, já que vocês ali estão para agir, mas é preciso perceber a realidade, além do real, para poder ali realizar uma ação mais correta, para ali empreender uma ação que não seja sujeita às leis da ilusão, mas, bem mais, para ali empreender uma ação procedente do espírito e da verdade. Como lhes disseram muitos intervenientes, nesses últimos dias, o período no qual vocês estão imersos, em meio à ilusão, está chegando a seu final. Isso se reflete por transtornos bem compreensíveis. Esses transtornos apenas estão associados ao que resiste ao estabelecimento da verdade, quer esses transtornos ocorram no seu ser manifestado, nas pessoas próximas de vocês, como em meio ao mundo ilusório, na sua totalidade. Torna-se então urgente, efetivamente, fazer silêncio no mundo exterior, fazer silêncio dentro de si mesmo, do que participa da ilusão, para poder dirigir-se ao eterno. E isso apenas é possível se os sinais pertencentes irremediavelmente ao mundo da ilusão se extinguirem, de maneira temporária, permitindo-lhes, em meio a este espaço restrito, que muitos chamaram de meditação, mas que, de fato, não é só isso, alcançar e vibrar em meio à verdade. Muitos foram aqueles, e eu faço parte, que lhes revelaram os mecanismos de funcionamento da luz vibral, em oposição à luz e à energia deste mundo ilusório. Uma série de novas estruturas que existem em meio às suas estruturas foi estimulada, despertada e colocada em ação. É em meio a essas novas estruturas, reveladas e desvendadas, que se vive a eternidade e a verdade, e em nenhum outro lugar. Todos nós insistimos sobre a realidade da vibração da coroa radiante do coração, e que é em meio à consciência emergindo no próprio interior desta coroa radiante, que acontece o acesso à verdade. E principalmente sobre o marcador deste acesso à verdade, no mundo ilusório, que é a alegria nos seus diferentes aspectos e cuja característica essencial é ser totalmente independente de uma satisfação total vindo da ilusão. Vocês então entraram nos momentos finais da ilusão quando tudo que não é eterno desaparece, em vocês, como no exterior de vocês, como em meio ao mundo ilusório. Este mecanismo de desaparecimento e de estabelecimento da eternidade, desaparecimento do efêmero em proveito da eternidade, pode ter diferentes nomes,
Mas o nome mais apropriado, em vocês, como no que acontece no exterior, no mundo ilusório, é fogo do amor. Este fogo do amor apenas pode se revelar se houver silêncio, efetivamente. Este silêncio deve ser, prioritariamente, estabelecido em vocês, a fim de se expressar, gradativamente, no mundo ilusório. O silêncio é então um instante e um momento, notado em meio à consciência, quando a interrupção dos sinais exteriores vai tornar possível os mecanismos vibratórios em meio ao coração e, agora, em meio à dupla coroa da cabeça, permitindo-lhes, por esses dois meios, penetrar na eternidade, com toda a lucidez e com toda a consciência, e transfigurar a verdade da luz vibral quando do seu retorno em meio à ilusão. Ainda, de fato, não chegou o momento exato do seu retorno definitivo em meio à eternidade, mesmo alguns de vocês optando por este caminho. Não é o caminho mais usual em uma mudança desta dimensão. O marcador que vai estabelecer uma comunicação e uma conexão definitiva com a verdade é exatamente o que acontece nas suas estruturas chamadas de chakras. Quando esses chakras se tornam ativados, eles são chamados de coroa radiante. Quando o trabalho de reunificação estiver quase terminado, é ativada em vocês, então, a roda na sua cabeça, despertando então as 12 virtudes. Essas 12 virtudes que foram denominadas por Maria, as 12 estrelas, serão objeto de uma abordagem mais intensa por um amigo. Da minha parte, eu vou insistir ainda mais sobre esses conceitos do fogo e do silêncio. Aqueles que não conhecem o fogo têm tendência a conceituar ou imaginar um fogo que queima, como o fogo da ilusão. Este fogo não é um fogo efêmero. Ele é uma qualidade vibratória, existente nos mundos unificados, aplicada pela tripla radiação da unidade, existindo em meio a partículas tanto do ultravioleta como de outras partículas mais difíceis de encontrar em meio à ilusão, mas que, todas elas, têm a particularidade de se estabelecer no fogo primordial manifestado em todas as dimensões e chamado de fogo do amor. Este fogo é dedicado a consumir a ilusão a fim de emergir o eterno. Como muitos visionários descreveram, o mundo ilusório irá desaparecer no fogo do Sol, no fogo da onda galáctica e no fogo da Terra. Se vocês estiverem colocados em meio à sua eternidade, isso deve evocar em vocês, agora, uma grande alegria. Se restarem ainda resquícios da personalidade, eu concebo também que vocês possam chamar isso de terror. Mas o fogo do amor que está se instalando irá aclimatá-los, eu diria, durante o período de tempo que resta para estabelecer-se, com consciência, em meio a este fogo e então para experimentar, cada vez mais profundamente, a verdade da alegria interior e a capacidade, conferida cada vez mais generosamente pela sua própria vibração, para penetrar, com toda a lucidez, no seu corpo de eternidade presente no Sol. O conjunto dos corpos de eternidade deve, evidentemente, chegar a entrar em contato com os seus corpos efêmeros. O que eu descrevi, há muito tempo, no Apocalipse que os convidei, como no ano passado, a ler e a reler, não intelectualmente, não para procurar um significado, mas, bem mais, uma vivência interior em meio à sua própria vibração. Ali está a chave vibratória. Nos dias do seu tempo terrestre que estão por vir, até o movimento final do arcanjo Metatron, as vibrações da sua eternidade, em meio a essa estrutura física, vão aumentar grandemente, podendo desencadear mecanismos que vocês chamariam de dolorosos, mas cuja expressão ocorre por uma modificação, nítida e intensa, da consciência do efêmeros, indicando, para esta consciência limitada, um fenômeno bem real de dissolução, tanto pela dificuldade de pensar como pela própria dificuldade de viver as emoções que eram, no entanto, habituais para vocês neste mundo. Este processo contribui para o emprego das chaves metatrônicas e é, também, diretamente oriundo dessas mesmas chaves metatrônicas. É durante esta etapa que o encontro com o Cristo interior vai acontecer e é em meio a esta consciência específica, intermediária, que não é nem da vigília nem do sono, que irá acontecer o anúncio de Maria. Todos os seres que se consideram em um caminho para a sua eternidade deveriam aproveitar os momentos em que a vibração ocorre mais intensamente para voltar-se, ainda mais, para voltar-se de novo para o seu ser verdadeiro. Porque,
Quanto melhor vocês vivenciarem as vibrações em meio às coroas radiantes e em meio ao despertar do sacro, quanto melhor vocês tiverem interiorizado a vibração naqueles momentos, melhor vocês irão viver este período intermediário, entre o limitado e o ilimitado. Lembre-se também de que esta passagem, esta reversão, acompanha-se de um mecanismo estabelecendo, em vocês, a alegria. Lembre-se também de que o seu corpo é um ressonador suficiente, por si só, para justificar as inúmeras formas de yoga tendo existido na Índia, ou ainda as diferentes formas de movimentos energéticos tendo existido no resto do mundo. Hoje, mais do que nunca, a luz está se infiltrando. A luz vibral penetrou neste mundo. O fogo da terra que lhe responde também estimulou e despertou a terra e vocês mesmos, nos 3 estágios do seu ser, físico como espiritual. Resta a vocês então acolher, abandonar-se, para esperar alcançar o final, estabelecer-se em meio ao fogo do coração, o fogo do amor. E isso não pode existir, de modo algum, em meio ao mundo ilusório, de modo algum, em meio às suas concepções, aos seus pensamentos, às suas crenças, de modo algum, em meio às suas emoções, aos seus afetos, aos seus apegos, aos seus relacionamentos. Isso apenas pode ser vivido sozinho, em si mesmo. É apenas alcançando a eternidade que vocês poderão então terminar o caminho que resta fazer nesta dimensão, na paz e na serenidade, pois, naquele momento, vocês não vão mais supor, mas vocês irão viver o fogo do amor. Isso irá lhes permitir passar os mecanismos de resistências, por vezes violentos, que aqueles que ainda recusam a luz vão ser obrigados a viver. Isso se aplica aos seres humanos, isso se aplica às egrégoras, isso se aplica às entidades que não pertencem à luz, isso se aplica aos países, aos continentes, em meio ao despertar do conjunto dos elementos. Este movimento, que começou lentamente, há mais de um ano, encontra-se agora em uma realização importante, pelo próprio fato do derramamento da luz metatrônica. Cabe a vocês acompanhar este aumento da vibração, este aumento da conexão e da comunicação com a sua eternidade. Ninguém mais senão vocês podem fazer isso. Nenhum ser exterior pode ali levá-los. Apenas a própria vibração é que pode ali levá-los, ao se dissolverem vocês mesmos em meio à vibração, até se tornarem esta vibração do fogo. A ignição das 2 coroas, resultando da fusão da coroa radiante do coração e da cabeça, em meio à sua cabeça, a ativação das 12 estrelas, vai permitir-lhes estabelecer esta conexão. Um fogo ainda maior vai assim penetrar nessa estrutura física, como no seu espírito e como em todas as suas estruturas ilusórias, dissolvendo-os, de maneira por vezes violenta e brutal, levando-os a ver claramente a verdade. Quanto menos vocês resistirem, melhor vocês irão viver esta etapa, até se identificarem com o fogo do amor, pois é isso que vocês são, enquanto filhos da luz, sementes de estrelas e filhos da lei do Um. Todos nós somos, sem exceção, esse fogo do coração e do amor. É preciso, então, ousar em se olhar, não para lhe aderir, não para tentar melhorar. Não é mais tempo disso. É tempo simplesmente de aquecer e de aceitar que essas zonas de sombra, que existem em todos os seres humanos, sejam purificadas pelo fogo do amor, permitindo, assim, dissolverem os últimos apegos que vocês tiverem, uns e outros, não para escaparem, mas, muito pelo contrário, para serem livres e trabalharem em meio a esta liberdade. O fogo é isso. Ele é destruição, mas destruição do que é efêmeros, do que não é verdadeiro. Ele forja, pelo contrário, e torna transparente o que é verdadeiro, o que é autêntico, o que é do domínio da eternidade. Esta alquimia do fogo, vocês são levados a realizá-la, a estabelecê-la na totalidade em meio à sua vida, em meio a este mundo, ainda, seja qual for o tempo que lhe restar. Mas tendo tocado o fogo do amor e o fogo do coração, quando as 2 coroas radiantes forem ativadas na sua cabeça, vocês não poderão mais ser identificados com o ilusório, de maneira alguma. Vocês apenas poderão contribuir para o estabelecimento da nova dimensão, em vocês como ao redor de vocês. Estabelecer a paz na guerra deste mundo que está morrendo. Nós empregamos voluntariamente expressões como lagarta e borboleta, ou luz vibral,
a fim de desconectá-los das ilusões da luz não vibral. Se nós retomarmos como exemplo a meditação, muitas técnicas, muitas pessoas os incitaram ao fato de meditar para ver, e muitos seres ficam muito contentes, meditando, quando eles veem. Mas esta visão pertence tanto à ilusão como o que vocês veem com os seus olhos abertos, pois esta visão apenas alcança o mundo astral, emocional, de projeção. Não há que se atrasar com o que é visto, mas permanecer na vibração que, sozinha, lhes permite ver além do que é visto, ver em meio à verdadeira visão e não em meio à ilusão. Muitas pessoas foram enganadas por esta visão astral ou pelos poderes do ego. Lembre-se de que no fogo do coração há apenas o ser. Não há lugar para perguntas, não há lugar para respostas, não há qualquer possibilidade, exceto aquela de estar na alegria, na paz e na eternidade. Ir até o final é, certamente, agora mais do que nunca, recusar o que pertence à ilusão, mesmo durante as suas meditações. Ir para a vibração mais pura e apoiar a sua consciência na vibração, aquela percebida em meio à coroa radiante do coração ou ainda em meio à dupla coroa da cabeça, para ali se estabelecer. E quando vocês ali se estabelecem, há silêncio interior. Desta vez, silêncio de tudo que não é da eternidade. Não há então mais imagem, não há então mais voz. Há apenas ser. Aí está o objetivo. Aí está o segredo. É somente através disso que vocês acedem à eternidade e não de algo que existia antes, que os afasta, mesmo em meio ao processo de meditação, do seu próprio objetivo. Apreendam-se bem disso porque, em meio ao derramamento das chaves metatrônicas, alguns correm o risco de serem seduzidos por imagens, por projeções. Lembre-se bem de que se vocês forem justos e verdadeiros, as vibrações permanecem e se intensificam até fazê-los viver alegria. Se vocês se afastarem da sua justeza e da sua verdade, naquele momento, as vibrações irão se afastar de vocês irão se afastar da alegria. O que eu lhes digo é a primordial para a entrega das chaves metatrônicas e daí em diante. Eu devo lhes dizer também, especialmente neste período que vai de agora até o final, que é preciso sair, assim que possível, de todo o confinamento e, em particular, no nível espiritual, de todas as crenças, de todos os credos que iriam ligá-los a uma egrégoras e privá-los da sua liberdade. É preciso sair, bem depressa, do que não é legítimo, do que não é verdadeiro, em meio ao seu caminho, em meio mesmo à ilusão. Isso irá representar, dentro de pouco tempo, obstáculos importantes para o seu acesso ao estado de ser. Vocês não podem pretender, de forma alguma, nutrir a matriz e nutrir a unidade. É um ou outro. Os níveis de consciência e de energia que vocês irão atingir não vão permitir-lhes ainda nutrir a ilusão, de alguma maneira, sem se destruírem. Do mesmo modo, a unidade e o fogo do amor são a este preço, a esta lucidez e a esta consciência. Vocês serão ajudados nas escolhas, nas decisões, pela própria vibração, pela sua intensificação ou rarefação que irá guiá-los, mas, desta vez, com uma intensidade jamais igualada. Estejam atentos para manter o seu templo limpo, as suas lâmpadas acesas, despertas e conscientes, vibrantes em meio à unidade, a fim, aí também, de completar o seu trabalho de dissolução da ilusão. Cuidem para serem livres, cuidem para serem autênticos e, sobretudo, para serem cada vez mais humildes. A falta de humildade reflete simplesmente uma personalidade que tenta se impor frente à luz. Lembre-se também de que, em meio mesmo ao que vocês são, além de qualquer visão falsa, em meio à vibração, existe um elemento importante que é a sua própria respiração e o seu próprio batimento cardíaco que podem aumentar o fogo do amor e o fogo do coração. O fogo do coração nutrindo-se literalmente da sua respiração, do seu sopro e do seu batimento cardíaco. Esta alquimia, existente em meio às suas estruturas, irreal, ela pode ajudá-los a permanecer no fogo do coração. O importante sendo manter a conexão e a comunicação, pela coroa radiante do coração e, se possível, pela dupla coroa, com a unidade, a fim de não serem atingidos, de uma maneira ou de outra, pela dualidade que está ruindo neste mundo, como em vocês. Como Maria lhes disse, nós nos aproximamos, a cada dia, pela luz,
pela consciência e pela vibração. Cada dia é um passo a mais para sua unificação e para o nosso encontro. Nós traçamos uma ponte de luz para Cristo. Aí estão os poucos elementos que hoje eu queria dar a vocês. Pelas palavras e pela vibração. Eu lhes transmito o fogo. Que a unidade esteja com vocês e em vocês. Até muito em breve.